Vou começar agora aqui a passar alguns recursos práticos para vocês, tá? Que otimizam o uso do espaço e aí a gente vai começar a projetar. Por exemplo, toda vez que eu clico com o botão direito aqui na parede, começa a aparecer minhas ferramentas, né? Agora a gente de fato vai começar a utilizar elas. Por exemplo, uma que eu gosto bastante é essa função aqui que chama rebaixar. O que essa função faz? Ela literalmente rebaixa a parede. Então é como se você estivesse tirando ela do caminho. E aí, com isso, a gente consegue ter uma visualização mais clara do nosso projeto. Precisa voltar a parede para o lugar? Só clicar na parede. Então, cliquezinho aqui, a gente tem a função rebaixar, e aí ela diminui, tá? E aí a gente consegue visualizar um pouquinho melhor. Então, vocês vão ver que ao longo do uso aqui, eu vou mostrando alguns botõezinhos a mais para a gente ir adicionando, tá? Tranquilo. Então, agora que a gente está visualizando melhor, a gente já falou sobre os módulos, falamos das ferramentas. Perfeito. O que a gente vai começar a fazer aqui? A gente vai posicionar os módulos. E aqui essa parte é um pouco chata, já antecipo. Tem coisas chatas aqui. Por quê? O que vocês vão fazer comigo é posicionar o primeiro módulo de vocês. Então, assim, eu sei que eu acabei de dar o briefing, e às vezes você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que pensar sobre isso. Tá tudo bem, aqui a gente vai fazer o exercício. Na semana vocês podem praticar, mudar os módulos, que é inclusive a intenção, tá? Que a gente comece aqui essa cozinha e vocês meio que dê sequência nela, ajustem ela. Então, eu peguei esse primeiro módulo, que é o padrão duas portas, mas, por exemplo, aqui em pias, né, dentro dos inferiores, você tem aqui, ó, o basculante com gavetão, que é um módulo super usado, né? Não dá para fugir muito disso. Então, você pode usar essa opção de duas portas ou uma porta só. Você consegue definir. Deixa eu pegar aqui a nossa plantinha de novo, só para vocês se localizarem. Aqui. Essa aqui é a nossa plantinha baixa de referência, né? E o que a gente tem aqui que vocês estão vendo? Aqui a gente tem o vão livre para a geladeira, ao ponto da geladeira. E aí, aqui no começo, a gente tem a pia. Aí tem um espaço aqui para armário, que algumas pessoas colocam gaveteiro, porta-tempero, enfim, se vocês acharem que fica bacana. E aqui no cantinho a gente tem o cooktop com o forno, tá? Aí vem o shaft de fato e o espaço da máquina, da lave-seca, enfim. Então dá para fazer um armário fininho aqui, como também dá para aproveitar. Então a gente tem aqui um shaft. Puxa, Sara, por que a gente não desenhou esse shaft na construção de paredes? Foi intencional, para a gente poder fazer ele aqui com geometria, tá? Então a gente tem aqui esse espaço da geladeira, pia. Sara, posso mudar o ponto de lugar? Se você achar que é muito imprescindível para sua ideia ser executada, mas pense que você vai ter que convencer a dona Regina a chamar um pedreiro para mudar os pontos de lugar, porque hoje o ponto tá aqui, né? Então, a dona Regina tem dinheiro, ela consegue. Tudo bem, mas assim, isso é uma coisa para se atentar. Vou começar um projeto, né? Lembra que a gente tem uma pergunta lá no briefing, né? Qual que é a intervenção de obra que ele vai fazer? Qual que é o status da obra? Porque se a pessoa fala assim para você, quero fazer nada de obra, fala, então tá bom. Então ela não vai mexer em tomada, ponto de água, ponto de esgoto, entendeu? Então, essa é uma pessoa fala, meu, eu tô quebrando tudo. Aí você fala, então vamos mudar esse ponto um pouquinho mais pra lá? Vamos mudar essa janela um pouquinho mais pra lá? Outro dia eu falei pro meu cliente, falei assim, se essa janela fosse mais pra cá, esse quarto ia ficar top, hein? Mas assim, quem sou eu, né? Forro. Por exemplo, se o cliente vai fazer ou não forro de gesso, que aí impacta na altura total, entendeu? Que às vezes ele quer uma iluminação de um jeito, ele tem que fazer fogo. Você fala, cara, você vai fazer fogo? Ah, eu não quero fazer obra. Então, fogo faz sujeira. Ah, eu vou fazer depois. Você vai fazer depois que os móveis estão prontos? Vai fazer uma sujeira. Então, quando eu falei da pergunta sobre a intervenção da obra, né, o quanto que impacta, é um pouco disso também. Você saber o que você vai oferecer para ele, porque às vezes você faz um layout lindo, mas para isso ele vai ter que rebaixar o forro, mudar duas tomadas de lugar, quebrar uma parede, e o cara fala, putz, você me ferrou. Entendeu? Eu falei, eu até ia fechar os móveis com você, mas agora eu vou ter que usar o dinheiro para reforma. Entendeu? Então, assim, para não correr esse risco. Então, entende o time da reforma dele. Assim, como é marcenaria, quanto menos intervenção de obra a gente sugerir, melhor.
Bom, então a gente vai falar um pouquinho aqui do posicionamento. E, assim, o mais chato do projeto é o primeiro módulo. Posicionar o primeiro módulo. Porque depois vem tudo numa sequência. Então é tranquilo, tá? Ou seja, o primeiro módulo, fazer esses alinhamentos, é um pouquinho chato. Porque, assim, imagina agora, lembra que a gente falou de imaginar a construção? Limpamos os terrenos, construímos a parede, chumbamos a janela, chumbamos a porta. Agora, né, vamos finalmente chegar com a equipe de montagem e nós somos os montadores. Se você fosse um montador e você tivesse que começar a fazer a instalação, você não precisaria saber aonde que tem que ser instalado esse módulo? É a mesma coisa aqui. A gente precisa falar assim, cara, aonde que vai ser posicionado esse primeiro módulo? Então, aqui é um exercício de criatividade no sentido de imaginar o que vai compor esse projeto. A gente já vai colocar o shaft aqui, mas vou focar para vocês aqui primeiro desse lado. Se eu sei, pela minha plantinha de referência, que aqui começa a geladeira, né? Então, o meu primeiro módulo talvez seja interessante começar por aqui. Ou seja, eu vou dar a distância da geladeira, deixar o vão livre para a geladeira e vou prender o meu primeiro módulo. Essa é uma forma. Ah, eu vou começar a montar um guarda-roupa. Então, dá a distância da cama. Começa ali pela parede que vai começar alinhada. Então, assim, você sempre vai ter que escolher um ponto de início. E pensando no contexto inteiro. E não adianta, gente, cada projeto é um projeto. Eu tenho esse hábito de, assim, dou desconto da geladeira, começa a cozinha. Eu costumo fazer isso. Né? Ou eu começo da parede, enfim, vocês vão ver quando a gente construir a parte de cima. Mas são formas da gente sistematizar para que a gente nunca se esqueça. É por isso que a primeira coisa que a gente faz é colocar as aberturas. Porque a gente já sabe onde é parede e onde não é parede. Para não correr o risco de como eu fiz maravilhosamente de colocar um guarda-roupa onde é porta. Então, assim, limpei o terreno, construí a parede, coloquei as aberturas, agora eu começo a colocar meus móveis. Uma geladeira padrão, não vou nem passar esses elétricos para vocês, que às vezes mais complica. Mas assim, uma geladeira padrão, ela costuma ter uns 70 centímetros de largura, né? E normalmente, isso aqui é padrão da geladeira, tá? Dica Plus. Cliente, já tem os eletros? Ah, eu vou comprar essa geladeira aqui. Você vai entrar lá no site da Brastemp e vai ver a geladeira e vai ler o manual. Do forno, da geladeira, do cooktop, Leia o manual dos eletros. Lava a louça. Por quê? Tem forno que fala que tem que ter uma folga de tanto de cada lado. Tem geladeira que fala que tem que ter um respiro atrás. Tem geladeira que fala que não precisa de folga na lateral. Então, assim, muda muito. Não tem como eu passar o manual para vocês. Gente, deixem ser. Normalmente a gente deixa 5 centímetros de cada lado da geladeira. Mas hoje em dia muita geladeira não precisa. Tem geladeira que só precisa de respiro atrás. Então, assim, para vocês se acostumarem com isso, a dica que eu dou é leia os manuais dos clientes, dos eletros que os clientes te passarem. Então, se ele falou que vai usar esse eletro, entra lá, deixa eu ver o que o manual diz na hora da instalação, entendeu? Porque muda muito. Forno, até 2 anos atrás, a caixa do forno tinha que ter. O forno tinha 60 centímetros, você tinha que fazer uma caixa de forno de 80, porque tinha que ter um respiro de 15 centímetros, não sei o quê. Hoje em dia, o forno ele não precisa mais de lateral. Ele precisa de respiro embaixo e em cima. Nem precisa mais de máscara, né? Ou seja, o forno ele fica 100% embutido. O eletro mudou, porque ele se adaptou à realidade das pessoas, que é apartamento. Então ele ficou mais otimizado, mais enxuto. Então, assim, sempre olhem os manuais, ver o que está pedindo de informação, para que vocês façam um projeto mais coerente. Óbvio, isso é uma preocupação lá do liberador técnico, tá? Mas se vocês se preocuparem com isso no começo, na hora do projeto inicial, vocês vão ter uma coisa mais redondinha. O nosso cenário aqui, um pouco mais simples, né? Então, imagina que a gente tem uma geladeira de 70 centímetros e a gente precisa, então, deixar essa folga, né, de 5 centímetros ou 50 milímetros de cada lado. Lembrando sempre que eu promovo trabalho em milímetros. Então, a nossa geladeira tem 700 e a gente tem uma folga de 50 milímetros de cada lado, que daria 800 milímetros livres, né? Então, se eu venho aqui e digito na minha cota posterior, tá vendo? Cota posterior, digitar 800, eu tenho meu módulo aqui e ele já tem um espaço para minha geladeira.
Acontece que aqui tem um detalhe que é interessante. Se vocês, como um projeto inicial, para orçamento, quiserem deixar desse jeito, não tem problema, tá? São coisas que são baixo impacto, vamos dizer. Mas se você quiser ser uma coisa mais detalhista e bacana, você sabe, por exemplo, que. E aí vocês podem, de repente, depois ir lá na cozinha de vocês, ou visitar um showroom, que toda vez que a gente coloca um armário mais a pia, né, vem aquela pia por cima do armário, o que que a gente costuma fazer? A pia, ela costuma avançar 1 centímetro para fora do armário, tanto para o lado quanto para frente. Isso aí a gente chama de pingadeira. Para que que serve a pingadeira? Caso escorra a água, né, da pia, ela vai cair no chão e não escorrer no móvel. Então, é uma forma de proteger o móvel. Então, a gente tem aqui esse armário, que se eu deixar ele preso aqui com 80, das duas uma. Ou a minha pia vai avançar e vai ficar com 79, e não 80, né? Ou eu posso deixar mais 1 centímetro livre aqui, né? Para poder livrar a minha pingadeira. Então, é uma dica interessante. Aí aqui, mais uma diquinha de Promob, tá? Todo Promob, medida de parede, construção, toda vez que a gente for colocar uma medida, o Promob aceita que a gente some ou subtraia medidas. Por exemplo, nos meus 800 aqui, se eu colocar mais 10, que é a minha pingadeira, ó que bacana, ele atualiza por 810. Então, se eu fosse subtrair, por exemplo, ó, menos 50, ele faz essa continha para mim. Vamos lá, ele faz essa continha para mim. Estragou. Ele sempre faz isso. Ele sempre me faz passar vergonha. É igual criança. É igual filho pra mim. Isso vale para tudo, tá? Posicionamento aqui das cotas, a dimensão dos módulos. Ah, esse armário aqui ele vai ter 800 milímetros menos 30 de não sei o quê. Você pode fazer menos 30. Vou voltar aqui para 800. Ele aceita, tá? E a gente tem, por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse fazer aquela mesma continha, 50 de folga, mais 700 da geladeira e mais 50 de folga. E mais 10 da pingadeira. Posso fazer. Na parede eu posso fazer isso, Sara? Pode. Por exemplo, o seu cliente trouxe a medida. Aí tem uma janela. Aí ele fala assim, ó, tem 50 centímetros de parede, mais uma janela de 1,60, mais 2,20 de parede. Na hora que você for construir lá, você pode fazer isso. 500 mais 220 e tal, e ele soma a parede. Então, esse é um curso muito legal que ajuda bastante. Soma e subtrai. Ah, ele divide por 2, multiplica? Não, calma. Ele é um pouquinho limitado, mas a gente tem esse recurso. Agora, além dos 810, ou seja, a gente tem aqui vão da geladeira, folga para geladeira e vão da pingadeira, certo? Então, dentro desses 810, olha o tanto de informação que tem aqui. Eu vou pedir para vocês adicionarem mais 20, né? Então, vou colocar aqui mais 20. Por quê, Sara? O que é esses mais 20? É o tamponamento que a gente vai fazer. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre tamponamento. Então, a ideia é que a gente deixa aqui livre para ter um tamponamento, para que quando você coloque o armário, o tamponamento e a pia com centímetro de pingadeira, fique exatamente o vão de 800 que a gente colocou, tá bom? Aí outra coisa importante, então a gente já deixou aqui os 830, tem tudo isso considerado. A parte inferior, eu, Sara, costumo sempre deixar 150 milímetros. Tem gente que faz 100, tem gente que faz 200. Aí é uma coisa que vai de cada um. Por que que tem que ter esse vão embaixo? Áreas molhadas, cozinha, lavanderia, varanda, sei lá, garagem, churrasqueira, banheiro, áreas que tem contato, que pode ter contato com água, é sempre importante a gente deixar um vão bacana do piso. Caso aconteça de vazar água, enfim, acontecer alguma coisa assim, não tem o risco do móvel ficar em contato com a água e, né, estragar. Por exemplo, um cano da pia pode estourar. Ah, mas aí já vai estragar o armário. Ok, mas não vai estragar todos os armários, porque tá tudo no piso, entendeu? Vai estragar só aquele que teve contato. Acontece bastante, tá? O fica alguma coisa no tanque, vaza água, a máquina tem algum problema.
Enfim, pode acontecer, N cenários. Chuva, aí inunda. Eu tive um cliente uma vez com um cano estourou. Ai, que delícia. Na obra, e aí os móveis que a gente tinha acabado de entregar, tudo empacotado, ficou 3 dias debaixo da água. Então, coisas que acontecem. Então, na montagem, a gente tem esse hábito de, em áreas molhadas, a gente sempre deixa aqui uma alturinha aqui de 150. Coisas práticas, tá? Esse móvel, ele pode ser fixo só na parede? Pode. Se eles usarem uma boa ferragem, com bons parafusos, uma boa bucha, esse móvel ele fica bem firme na parede, a ponto de poder receber a pedra, tá? Tem que ter pezinho embaixo? Tem gente que põe, é opcional. Tem que ter base de alvenaria? É opcional, não é uma coisa imprescindível que vai determinar a qualidade, né? Porque tem uma base de alvenaria, né? Óbvio, dá uma resistência, mas um cenário que são opcional. Se os seus clientes perguntarem isso, o que que você pode falar? Depende do acabamento. Você quer que embaixo do armário fique fechado? Você tem duas opções. Ou coloca um rodapé de pedra, ou faz uma base de alvenaria para poder fechar com porcelanato. Né? Que aí é o mesmo porcelanato do piso, vai estar debaixo do armário. É estética. Ah, eu quero ser o mesmo da pedra. Então, depois que instalar os armários, ele fecha com rodapé de pedra. Então, são estéticas. Vocês vão começar a visitar showrooms, visitar obras, vocês vão ver esses cenários, tá? E aí vocês vão se adaptando ao que vocês gostam de oferecer para o cliente. Tem gente que fala assim, meu, odeio base de alvenaria. Não ofereço, não falo para o meu cliente fazer base de alvenaria. Eu, Sara, não gosto. Por quê? Atrasa a obra, normalmente fica fora de nível, aí você vai colocar o armário, tá tudo torto. Então, assim, eu normalmente falo para o cliente que não precisa. Bom, gente, muita informação, mas vamos lá. Junto com as ferramentas construtivas, então lembra que a gente tinha aqui no tijolinho construir paredes e tal? Do lado a gente tem essa forma esquisita aqui, que é o construir geometria. Geometria é um quadrado que a gente vai usar aqui no projeto. Não só quadrado, né? Mas é a ideia que vai ser um objeto que vai compor o nosso projeto para nos auxiliar. O que é importante? Diferente dos módulos que a gente pega na biblioteca, a geometria ela é uma coisa que não tem preço, não tem nada orçado, e ela vai servir para auxiliar. Então a gente usa a geometria quando a gente precisa fazer uma pia, fazer um shaft, fazer rodapé, fazer roda-teto, fazer nicho de banheiro, depois eu ensino vocês a fazer isso. Então a geometria ela serve para auxiliar. Às vezes eu quero ilustrar o tamanho de uma cama, o tamanho da geladeira, e aí eu coloco uma geometria, né? Enfim, por N razões. Então, são formas da gente usar essa ferramenta para auxiliar e compor o nosso projeto. Dentro aqui das geometrias, a gente tem vários tipos, tá? Primeiro, esse construir geometria, eu costumo chamar ela de geometria ponto a ponto, porque a gente vai meio que dizendo cada vértice como se fosse a parede. Vocês vão ver que é bem parecido. Circular, vai criar um círculo. Aí aqui a gente consegue criar cilindros, tá? Não consegue criar uma esfera redonda perfeita, mas a gente consegue criar cilindros, ou seja, vai ser um disco arredondado com profundidade. Vai falar disso. Usa muito pouco, né? Mas tem aqui. E a retangular, que é a mais clássica, padrão, simples, prática, que inclusive a gente vai começar por ela, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai construir o shaft, né, da nossa lavanderia aqui. Então, tá me dizendo aqui que o nosso shaft tem 700 de largura por 200 de profundidade e ele tá a uma distância de 700 milímetros da parede aqui do canto. Bacana. Então, o que a gente tem aqui, ó? Se a gente ativar essa ferramenta, ó, deixa eu ver aqui, geometria retangular. Tá vendo que a nossa setinha mudou? Ela não tá mais a setinha branca. Igual a parede, gente. Igualzinho a construção de parede. Ou seja, ele tá falando assim, ó. Tá inclusive escrito aqui embaixo para não dizer que é minha mentira. Clique com o botão direito do mouse sobre o plano desejado. No caso aqui, a gente vai fazer no piso mesmo, não tem problema. Mas se eu quisesse construir na parede, era só eu dar um clique com o botão direito na parede e ele ia se adaptar para construir na parede. A gente vai fazer esse exercício com a pia. Mas no caso aqui, eu vou começar pelo piso mesmo, mais simples. Dou um clique com o botão normal, botão esquerdo, né? E vou movimentar meu mouse aqui, ó. O que ele está perguntando aqui? Ó? Ele está falando assim, como é um retângulo, tem 4 pontas. Então, você pode fazer ele fininho, mas não tem muito pra onde correr. Então, ele já determinou um ponto, é meio que para você determinar a outra diagonal. Então, você pode
digitar aqui, eu não recomendo, porque eu acho que fica confuso. Você pode fazer qualquer. O que que eu recomendo sempre? Vou desenhar uma geometria? Faz qualquer objeto aqui no piso, ó. Ele tá perguntando só para você dar outro clique, no caso eu vou dar aqui, ó. Botão esquerdo padrão. Ficou pronta a minha geometria. O que que ele tá perguntando agora, ó? Tá vendo que tá vermelhinho a altura? No meu cantinho direito, eu não vou mexer o mouse, que senão eu vou perder. Ele tá me perguntando qual que é a altura dessa geometria. Aí é que isso aqui é uma coisa meio nova do Promob, né? Mas se eu levar para cima, vai crescer. Se eu levar para baixo, ele vai ficar negativo, ou seja, ele vai furar. Então, se eu levar minha seta para baixo, ele faz um furo. A gente usa isso em vários cenários. Preciso fazer um nicho, enfim. Mas aqui muita gente às vezes se atrapalha e empurra para baixo e faz um furo. E aí fica uma geometria negativa e você perde. Você fala, meu, furei meu chão, perdi minha pia. Virou um caos, né? Então, o que que eu recomendo sempre? Joga o mouse lá para cima e, de novo, ó, dá um clique com o botão padrão, botão esquerdo, só para a gente encerrar essa geometria aqui, ó. Fizemos de qualquer jeito mesmo, tá? Então, o que que eu venho aqui? Selecionei minha geometria, aí eu vou editar ela. Aí agora sim, para não ter complicações, não ter erros, eu venho aqui, ó, 700 de largura, 200, perdão, aqui é a altura, né? O tal do lápis. 2,450, né? Porque a gente fez um rebaixo aqui no nosso forro. E 200 de profundidade. Então, assim, ó, a mesma medida que eu tenho aqui, né? 700 por 200. A única coisa que eu adiciono a medida. Sara, se eu não soubesse a medida, dá um clique na parede. Ó que legal, ó. Dá um clique na parede, pé direito aqui. Ó que engraçado, hein? Ah, eu acho que eu voltei para mexer na parede e perdi essa informação. Mas aqui a minha tá 2.600 ainda, ó, pé direito. Que não tem problema, ó, 2.450. A gente rebaixa. Então, posso editar aqui ou deixar 2.600, sem problema. Mas só para acompanhar a minha geometria. Então, tá vendo? Eu vou, clico, consulto, volto para a geometria, calmo, tranquilo, sem desespero. Aí aqui fica uma coisa bacana, ó. Aí aqui que bacana que a gente tem aqui, ó, nosso super shaft. Ó que interessante, ó. Nosso shaft está aqui no piso, ele tá mostrando as cotas que a gente tem aqui para lidar com ela, né? Para posicionar, beleza? E ele, inclusive, agora já tá criando conflitos aqui, ó. Ele não tá me mostrando a distância total da parede, ele já tá me dando a distância do shaft até o armário, que é o que a gente precisa. Então a gente vai posicionar ele no lugar. Posso arrastar esse negócio aqui, Sara? Pode. Mas no fim a gente tem que sempre digitar a medida, tá? Então a gente tem aqui uma coisa que é interessante, é o seguinte. Tá vendo aqui que tá dando na cota anterior 1133,9, né? Ele promove assim, dessas medidas bem quebradas. Se a gente der um zoom aqui interessante, olha só que legal. Tá vendo que a nossa linha aqui não tá encostando na parede? Sabe o que tá acontecendo aqui? Ele tá pegando na janela. Então ele não tá me dando a medida da parede, ele tá me dando a medida até a janela. Da mesma forma que ele tá me dando aqui até a caixa do armário. Meu Deus! Então, por que que eu deixo isso intencionalmente? Porque é comum. Às vezes a gente olha assim, bate o olho e fala assim, a distância até a parede está certo. Mas é um detalhezinho. Faz diferença, Sara? Mais ou menos. Dependendo do projeto, às vezes faz. Mas são pontos de atenção. Então, são coisas que a gente vai observando ao longo do projeto para ir aprimorando. Se eu clicar na minha janela aqui e apertar a letra O de ocultar, né, a minha janela some. Some assim, né? Ela tá aqui ainda, tá escondidinha, mas ela tá aqui. E eu clicar de novo na minha geometria, ó, agora sim ela tá indo até a parede. Porque aí eu ocultei aquele objeto e agora a cota ela meio que transpassa, né? E aí agora eu consigo, por exemplo, aqui, ó, vir na minha posição aqui, ó, que é 700, né? E aí eu vou colocar aqui 700. E aí meu shaft está posicionado. Sara, eu poderia ter feito ao contrário, ter ocultado o meu armário e ter colocado a medida lá? Poderia, né? 2.960, tá vendo? Também poderia, uma opção, mas... E agora, o que que eu faço? Ocultei meus armários, perdi eles, sumiram. Como é que eu faço para voltar à minha janela?
Se o de vocês estiverem ativado corretamente, vocês vão estar observando isso, ó, que tem uma linha meio branquinha, né? Quase que transparente, que é justamente o nosso objeto. Se vocês clicarem nessa linha, o objeto ele é selecionado de novo, ó. E aí vocês conseguem apertar a letra O novamente e voltar, tá? Não tô achando a linha, não sei o que aconteceu, perdi minha janela, o mundo acabou. Não. Aí a gente tem um outro recurso, tá? Aí eu vou começar a passar esses atalhos para vocês, tá, gente? Vocês vão ir pegando aos poucos. Que seria apertar Ctrl T, né? As teclas Ctrl T. A gente vai falar mais do Ctrl, mas basicamente você está selecionando tudo. E aí você vai apertar a letra O 2 vezes. Por quê? Porque Ctrl T, você selecionou tudo, aí você oculta tudo, e aí apertar a letra O novamente para voltar tudo. Então, é uma forminha aí que a gente tem de retomar os nossos objetos. Ok? Agora que vocês já estão com a geometria e o primeiro módulo no lugar, a ideia é que vocês vão colocando os módulos aqui, posicionando eles lado a lado, tá? Então, vocês vão poder criar aqui. Se você quer esse armário, se você quer um de gaveteiro, então é vocês montarem essa parte de baixo.